Olá galera, tudo bom? Hoje eu vim passar aqui para dizer para vocês sobre o aquecimento global, o efeito estufa. Como que isso funciona? Por que está tendo mudança de temperatura, mudança climática no nosso planeta? É algo bastante simples, eu vou explicar a vocês. Espero que vocês entendam e que nós seres humanos possamos ter um pouco de conscientização para que o nosso planeta ele possa estar aí tendo a sua temperatura normal, tentar ter a tua temperatura normal. Funciona da seguinte forma: nós temos aqui um mapa mental onde ele nos explica de fato como que isso funciona. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. A primeira etapa funciona dessa forma aqui, ó. O aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média do planeta, registrado nas últimas décadas pela ação antrópica, ou seja, que é igual à ação humana. Então está tendo um aumento de temperatura normal no nosso planeta, isso registrado nas últimas décadas pela ação antrópica, pela ação humana. Na segunda etapa, aqui ó, na segunda etapa, essa foi a primeira. Aqui na segunda etapa vai dizer o seguinte, ó: efeito estufa é fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar, resultante das práticas humanas. Então, o efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar, resultante nada mais é do que práticas humanas. Ok, pessoal? Tirando aqui do zoom, nós temos a representação aqui do nosso planeta. Aqui nós temos o nosso Sol passando a radiação solar para o nosso planeta Terra, que nada mais é do que radiação UV, ultravioleta, que essa radiação ela reflete aqui no nosso planeta Terra. Só que acontece o seguinte: nesse exato momento aqui, nós temos a radiação solar representada aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos observar o seguinte: por que acontece essa questão da elevação da temperatura, o efeito estufa? Porque o Sol ele passa a radiação ultravioleta para o nosso planeta e acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Radiação solar batendo aqui no nosso planeta Terra, refletindo no nosso planeta Terra. A segunda radiação solar reflete aqui também no nosso planeta Terra. Só que observe o seguinte: a terceira, que é essa aqui pequenininha, ela acaba sendo retida no nosso planeta. Por quê? Porque ela é retida. É aí onde acontece a questão de elevação da temperatura. Quanto mais a ação antrópica, a ação humana, ela vai poluindo a atmosfera, ela vai jogando gases poluentes na atmosfera, vai acontecendo esse fenômeno, ou seja, uma mudança de temperatura vai acontecer, elevação de temperatura vai acontecer, porque são muitos gases jogados na nossa
atmosfera. São muitos gases jogados aqui na nossa atmosfera, no nosso planeta. Então o que acontece? Como são muitos gases, uma quantidade de calor vai ficando acumulada aqui, ó, retida no nosso planeta. E isso que faz com que nós seres humanos sofremos. Porque são ações irresponsáveis da ação antrópica. São ações irresponsáveis nossa, dos seres humanos. Deu para entender aqui? Então, essa quantidade aqui, ó, uma quantidade de calor ela volta novamente para a atmosfera e outra quantidade ela fica retida aqui no nosso planeta Terra, aqui no nosso planeta. Então nós sofremos com isso, com essa quantidade de calor, que é conhecido como efeito estufa. Tudo isso ocasionado pelo ser humano, tudo isso ocasionado pela ação antrópica. E quais são os maiores causadores dessa poluição? Quais são os maiores causadores? Tirando aqui, ó, do zoom, vamos para a terceira. Antes de falar quais são os maiores causadores, nós temos aqui na terceira o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que diz sobre as questões climáticas, as mudanças climáticas nos últimos tempos, onde tem a participação da ação antrópica, como eu falei antes, que é igual à ação humana, que é igual à ação humana. Então vamos para o quarto tópico. Uma das causas do efeito estufa são desmatamento, aqui ó, desmatamento, que promove o desequilíbrio climático e também aumento de vetores. Eu vou explicar mais na frente o que quer dizer vetores. O segundo, poluição. O terceiro, queimadas. O quarto, gases estufa. E o quinto, aterro sanitário. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer cada um desses, a causa que vem trazendo aí elevação de temperatura. Vocês podem observar que eu até coloquei aqui, ó, no desenho, uma foto representando a temperatura, elevação de temperatura, como se fosse um termômetro, representando aí elevação de temperatura no nosso planeta. Então, quais são as causas? Como eu falei, foi o desmatamento. Uma das causas associada ao aquecimento global, pois o desmatamento ele promove o desequilíbrio climático e também aumento de vetores. O que são vetores? Vetores são insetos, igual por exemplo mosquitos, grande quantidade de pulgas, cupins, formigas, baratas, ratos e os que nós conhecemos, barbeiros, né? Barbeiro de cortar cabelo não, é um inseto chamado barbeiro. Aí como falam aqui da poluição, dando continuidade, a poluição ela ocasiona um aumento elevado de vetores, né? Como eu falei, mosquito, pulgas, cupim, formigas, barata, ratos, barbeiro. Então isso que ocasiona quando tem o desmatamento, né? Quanto mais houver desmatamento, vai haver esse desequilíbrio, vai ocasionar esse aumento de vetores. E na terceira, queimadas.
nós conhecemos que através das queimadas acontece a liberação de CO2, né, conhecido como dióxido de carbono. Então essa quantidade de dióxido de carbono ela sobe para a atmosfera ocasionando essa elevação de temperatura. O quarto foi o gases estufa, né, que é conhecido também como o dióxido de carbono CO2, gerado em maior parte pela queima de combustível fóssil. O gás metano, em sua fórmula CH4, gerado na pecuária, né, na agricultura animal, na agricultura bovina. E o outro aqui é o aterro sanitário, que é o óxido nitroso, N2O, produzido pelas fábricas, além dos gases como flúor, tais como os hidrocarbono, né, que são os gases que trazem grande prejuízo para o nosso planeta. Além disso, poluição das águas, fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio, os fitoplânctons e as algas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitats também pode interferir diretamente na dinâmica atmosférica global. Mais o que eu posso dizer aqui? Eu falei aqui sobre o óxido nitroso, N2O. É também conhecido como protóxido de nitrogênio ou protóxido de azoto, conhecido também como gás hilariante, apresentado como um gás incolor e utilizado nas indústrias. Né, esse gás N2O é muito utilizado nas indústrias como motores de foguete, aerosóis, anestésico na parte odontológica, né, como falei, ele também é conhecido como gás hilariante, composto de duas partes de nitrogênio e uma de oxigênio, que é um dos maiores causadores do efeito estufa por destruir a camada de ozônio, né, a O3, que ocasiona o efeito estufa. Esses são os gases bastante prejudicial ao nosso planeta. Então é muito interessante a ação antrópica, a ação humana, ter responsabilidade com os seus atos, principalmente os empresários, governantes, né, passam a ter responsabilidade sobre essa questão aí do aquecimento global. Dando continuidade, falando um pouco sobre esses gás, temos o fluorohidrocarbono, né, que são usados como fluido em refrigerante, que causa grande impacto na camada de ozônio, O3. Usado também como latas de tintas, né, o que a gente conhece como jet, né, e conhecido com sua forma como CFC, né, principalmente esse desodorante que é utilizado, que vende em farmácia, que vende em supermercado, que a gente está acostumado a usar. Eles são um gás também poluente que a gente pensa que não, mas acaba subindo para a atmosfera e acumulando com outros gases, trazer aí o efeito estufa. Nada mais é do que a destruição da camada de ozônio. Então a camada de ozônio vai tendo vários buracos e vai tendo esse desequilíbrio climático, essa mudança de temperatura, essa elevação de temperatura. Lembrando que, botando uma observação, que os maiores causadores do impacto ambiental, além dos combustíveis fósseis, além das queimadas, além dos gases aí das indústrias, o maior causador do impacto ambiental é a pecuária, a agricultura animal, o gás metano. Esse é um dos maiores causadores do impacto ambiental. Só que o governo
e muitas organizações não governamentais que lutam aí pela questão da sustentabilidade, eles não falam muito sobre isso. Por quê? Porque eles ganham dinheiro do governo. Então, a maior população consumidora, então a maior população brasileira são consumidores de carne. Então, as organizações não governamentais não vão querer falar sobre isso, que o maior causador da destruição aí da camada de ozônio os maiores poluidores dos gases aí é a agricultura animal, entendeu? Então, os maiores causadores é a agricultura, a pecuária, além desses outros que eu falei, que a queimadas, da poluição dos gases, estufa, aterro sanitário. O maior gás poluente é o metano, que eu vou até falar que eu achei engraçado, que é nada mais é do que o peido da vaca, que o peido do boi. Aqui eu botei uma representação, a representação do nosso planeta Terra, que é a primeira camada aqui é conhecida como troposfera, a segunda aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês verem, a primeira camada aqui, ó, é a troposfera, a segunda estratosfera, onde o avião ele começa a chegar, onde a gente consegue enxergar o avião lá na parte de cima, onde chega a certa altura, que é onde fica ali a estratosfera. Temos a mesosfera, essa parte aqui, onde chega aqueles aviões de guerra, aquele jatinho, chega até a mesosfera. O avião normal, né, que a gente consegue ver, que chega a certa altura, chega até a estratosfera, e aquele avião de guerra ele chega até aqui na mesosfera. Agora, aqui na termosfera é uma parte muito elevada. Onde dá para enxergar ali de estrelas, e a exosfera onde fica ali perto onde ficam os satélites ali ao redor do nosso planeta. Então eu queria só mostrar para vocês as camadas que fazem parte aí do nosso planeta Terra. Então é isso que eu queria passar para vocês, na verdade, o que é o aquecimento global e a questão do efeito estufa. Espero que vocês gostem. Se gostou, compartilhe, comente. E vou estar trazendo mais vídeos para vocês sobre a questão de geografia. Ok? Que tudo com Deus e até a próxima.